tarde a todos e bem-vindos a mais um closing aqui da BMC. Eu sou Carlo Cauti e hoje é terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Muito boa tarde para vocês que estão seguindo a gente nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho para ficar sempre ligados em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. Bom, Bolsa hoje que está em profundo vermelho nesta terça-feira, 0,95% a queda do Ibovespa, como a gente está vendo aqui no nosso profit da Neológica. A B3 está negociando nesse momento com um volume de 12,50 bilhões de reais. A pior ação do dia, a Vale perde 2,89% nesse momento. Petrobras cai 0,81%. A ação preferencial e a Eletrobras, aliás, a Petrobras ordinária e a Petrobras ordinária perde 0,92% nesse momento. A melhor ação do dia é o Itaú, que está subindo 0,63%, o Bradesco 1,49% e a B3 sobe 1,43%, né? Agora, vamos então dar uma olhada nas principais notícias que estão mexendo com o mercado financeiro nesse momento. Hoje tivemos o discurso, né, a convocação do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, que falou para a Comissão Econômica, Comissão de Estudos Econômicos, a CAE, do Senado, que o convocou para explicar o atual patamar da taxa Selic, que está em 13,75% ao ano. Isso desde agosto, né, do ano passado, que a Selic está nesse patamar. Boa parte do governo está insatisfeita com esta situação e decidiu convocar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Roberto Campos Neto, né? Então, o presidente do Banco Central do Brasil nada mais fez que responder às perguntas dos senadores, falando aquilo que é óbvio, ou seja, que o Banco Central não tem a capacidade de dizer quando a taxa de juros vai cair, não prevê o futuro, mas as coisas, segundo ele, abre aspas, têm caminhado na direção certa, fecha aspas. Campos Neto salientou como a definição dos juros é um processo técnico que tem o seu tempo e o presidente do Banco Central também repetiu que o custo de combater a inflação no curto prazo pode parecer alto, mas que o custo de não combater a inflação é ainda maior e é perene. Campos Neto também salientou como nunca na história do Brasil ou do mundo houve uma alta de juros tão elevada durante um ano eleitoral como ocorreu no ano passado. Lembrando que os juros no Brasil passaram de 2% para 3,75% em um tempo muito rápido. E, segundo ele, se o Banco Central do Brasil não tivesse subido os juros em ano eleitoral, hoje a gente teria uma inflação de 10% e não 5,8%, claro. Inflação que se refere a 2022, né? E para 2023, para tentar controlar a inflação, teríamos que ter juros de 18,75%. Por isso, segundo Campos Neto, o Banco Central atuou antes de forma autônoma e quanto mais cedo se atua, segundo ele, menor é o custo para a sociedade. Agora, Campos Neto também teve que desmentir várias falácias que foram apresentadas por senadores durante a sua audição lá no Senado Federal. Campos Neto desmentiu a falácia de que uma queda na taxa Selic teria um efeito imediato no volume das concessões de crédito no país. Isso porque, segundo ele, se o movimento não for feito com credibilidade, o efeito pode ser até o contrário. Isso porque Campos Neto lembrou que apenas 2,2% do crédito concedido roda na base da Selic. E por isso, então, não é verdade que uma Selic mais baixa hoje levaria amanhã para um aumento de crédito imediato. Então, a audição muito interessante do presidente do Banco Central do Brasil,
Brasil, Roberto Campos Neto. Infelizmente, os senadores brasileiros não deram boa prova de si. Tivemos cenas lamentáveis no Senado Federal, como, por exemplo, o senador Cid Gomes, que decidiu tentar ensinar economia para um economista como Roberto Campos Neto, usando uma louça no meio da sessão da Comissão de Assuntos Econômicos. Cenas de fato lamentáveis que não fazem honra àquilo que deveria ser a Casa do Povo e também, aliás, a cúpula mais alta da Casa do Povo do Congresso Nacional, que ou deveria ser o Senado Federal. Cenas lamentáveis no Senado Federal. Vamos ver se tem perguntas ou dúvidas aqui por parte do nosso público nesse momento, se não continuamos com a segunda notícia do dia. Passando para as notícias econômicas de empresas, porque começou a temporada de balanços do primeiro trimestre, aliás, de 2023 e o primeiro banco brasileiro, ou melhor, que opera no Brasil, um banco espanhol que opera no Brasil, divulgou os seus resultados relativos ao primeiro trimestre desse ano. Estamos falando do Santander Brasil, que apresentou um lucro líquido societário de 2,06 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, 47,7% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado na manhã desta terça-feira e teve novamente uma pressão sobre as margens diante da alta da taxa Selic e também da migração da carteira de crédito para linhas mais conservadoras. A provisão para possíveis perdas com inadimplência, as famosas PDDs, também voltou a pesar sobre o balanço do Santander, porque o conglomerado separou recursos adicionais e a margem financeira bruta do banco, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi de 13,145 bilhões de reais, uma baixa de 5,7% em um ano. Nas margens com os clientes, o resultado foi de 14 bilhões de reais, crescimento de 3,3% no comparativo anual e de 3,9% em comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Agora, segundo o CEO do Santander Brasil, Mário Leão, o ano de 2023 começou para o banco com foco em fortalecer o seu balanço. Leão salientou uma maior seletividade nas concessões, que foi adotada desde o final do quarto trimestre de 2021, seletividade que vem priorizando produtos garantidos e consumidores com avaliação de crédito mais alta, permitindo assim um balanço, segundo ele, de maior qualidade. Agora, na tesouraria, o Santander teve uma perda de 1,17 bilhão de reais, revertendo o ganho de 84 milhões de reais que foi registrado um ano antes. Então, foi um prejuízo, mas o Santander destacou que foi 7,5% menor do que o do quarto trimestre de 2022. O Santander tem hoje 1,04 trilhão de reais em ativos totais. Isso tem uma alta de 9,3% na comparação anual. Então, esses foram os resultados divulgados pelos Santander nesta terça-feira. Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas por parte do nosso público. Vamos comentar os resultados do Santander em geral, do setor financeiro, né? Sua visão do setor financeiro, o nosso convidado de hoje, que vai entrar daqui a pouquinho. Então, não vou antecipar o nome para deixar um pouco de suspense para vocês, mas com certeza será um convidado que vai acrescentar e muito ao nosso papo de hoje sobre as ações. Falando de outra empresa hoje, a CVC, que está há pouco mais de 10 dias de divulgar o balanço do primeiro trimestre do ano. CVC que teve mais uma notícia negativa que abalou as suas ações, ações que estão em forte queda nesta terça-feira, chegaram a despencar quase 6% após a notícia de que o diretor, o CFO, o diretor financeiro e de relações com os investidores, o Marcelo Copel, saiu da empresa. A informação foi anunciada pela CVC em comunicado enviado para a CVM e isso teve repercussão no mercado financeiro com as ações que estiveram durante o dia inteiro entre as
as maiores quedas do Ibovespa. Nesse momento, a CVC continua estando entre as maiores quedas. O dia perdeu um pouco menos, está caindo nesse momento 3,78%, mas continua um dia negativo para a empresa de turismo, né? Até o novo CFO ser nomeado, o CEO da CVC, o Leonel Andrade, vai assumir a posição de forma interina. Agora, a renúncia de Copel é mais uma notícia negativa para a CVC em um atual cenário operacional da companhia, que é considerado desafiador pelos analistas de mercado, principalmente por causa da estrutura de capital considerada desconfortável da gigante do turismo. Segundo o JP Morgan, abre aspas, mesmo após o reperfilamento da dívida, existe a necessidade de cerca de R$ 1 bilhão de caixa para sustentar o crescimento da empresa, já que se comprometeu com outro aumento de capital de pelo menos 125 milhões de reais até novembro. Então, CVC em uma situação muito complicada, segundo vários analistas, inclusive o JP Morgan, e o mercado está repercutindo esta notícia. Lembrando que a CVC vem de uma queda expressiva há pelo menos um ano, perdeu 80% de seu valor, hoje está cotada a R$ 2,80, mas exatamente um ano atrás a CVC estava a R$ 13,81. E se a gente pegar um período de tempo mais longo, CVC perdeu ainda mais, perdeu 94% do seu valor desde 2018, final de 2018, quando estava a R$ 51,65 a ação da companhia. Então, um momento muito desafiador para a CVC. Vamos ver então como a empresa vai conseguir superar esta situação. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo. 2 minutinhos e já voltamos com o nosso primeiro convidado desse closing da terça-feira. Então não saia daí, voltamos já já.
PMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nos canais da BMC. Vamos que temos ainda muito tempo para conversar sobre o fechamento do mercado desta terça-feira. 16h22 nesse momento, o mercado que continua em vermelho profundo com o Ibovespa que perde 0,79%, reduziu um pouquinho as perdas. O Ibovespa estava quase perdendo 1% mais cedo. Vamos ver como é que vai ser até o final do pregão. Vale pior do dia, menos 2,63%. Continuam os efeitos negativos do anúncio do governo chinês de que o preço do minério de ferro está sobre a lupa, sobre o escrutínio do governo chinês, que não quer um aumento, segundo eles, desproporcional do preço do minério de ferro. Temos também a Petrobras que cai 0,70%, a ação preferencial e também a ação ordinária da Petrobras que está caindo nesta terça-feira 0,80%. Mas a PetroRio e outras petroleiras também estão sofrendo bastante. Por outro lado, a melhor ação do dia é o Itaú, 0,83%, o Bradesco que está subindo 2,16% e a B3 0,68%. Bom, gente, agora vamos voltar a falar de um assunto que não sai da pauta há vários dias. Vamos falar da situação dos impostos, né, da aplicação, do peso dos impostos, na verdade, sobre a importação de produtos vindos do exterior e a vontade do governo, melhor, a tentativa do governo federal de aumentar a carga tributária sobre essas importações, especialmente de produtos adquiridos por pessoas físicas de plataformas vindas do exterior, oriundas do exterior, como por exemplo a Shopee, a AliExpress e outras. Então vamos falar sobre esta situação para entender melhor se de fato esses impostos vão ser aplicados, qual será o efeito e se o cálculo que o governo está fazendo é correto. Vamos falar disso tudo com o nosso convidado de hoje, o advogado Matheus Bueno. Deixa eu ver se já temos ele aqui conosco. Temos sim. Muito bem-vindo, Matheus. É um prazer tê-lo conosco e muito obrigado por estar aqui nesta terça-feira comentando um assunto tão complexo, né? E também tão pouco claro, porque lá em Brasília se fala muito, mas ainda não temos uma definição clara, né, do que vai ser realizado. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o que você entendeu, né, como advogado especialista em tributação, sobre essa situação e, de fato, você acha que o governo vai conseguir aumentar a carga tributária sobre a importação de produtos da Shein, da AliExpress e de outras plataformas estrangeiras? Boa tarde, Carlos. Primeiro, obrigado por nos receber aqui e um prazer estar falando com você, com toda a sua audiência. Bom, tema super importante, algo complexo, né, e impopular. Acho que o governo colocou a mão no vespeiro aí, porque ele tem que, de alguma forma, proteger a indústria nacional, manter a arrecadação, porque as regras são claras de como isso existe, mas não pode negar que existe uma exceção, né, que é algo internacionalmente aplicado, para que as importações de pequeno valor sejam algo não tributadas. Então, existe muita discussão sobre as estimativas e etc., de qual a efetividade de uma medida dessa, mas só de começar a discutir já houve uma grande impopularidade, né, porque não dá para negar que isso mexe no preço de que qualquer consumidor vai acabar pagando para trazer o mercadoria para o Brasil, né? Pois é, né? Exatamente essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, porque tem muita gente querendo entender isso. O ministro Haddad disse que o preço não vai ser mexido, né? Não vai ter alteração de preço, porque serão as empresas que vão absorver esse aumento da carga tributária, né? Esse eventual aumento, ainda não foi decidido como e quanto vai acontecer, ou se vai acontecer. Aliás, o ministro Haddad disse que não vai ter esse aumento, essa tributação, melhor, não vai ser eliminada essa isenção, né, até $50 para importação, mas será fiscalizado de forma mais rigorosa. Então, a primeira pergunta que te faço é, de fato, se essa fiscalização será implacável, teremos um aumento de facto da carga tributária e é verossímil, né? Ou pelo menos a gente pode acreditar nessa afirmação de que o peso desse aumento de impostos, que de fato aumento de custos, vai ficar com as empresas, ou você acha que será repassado para os consumidores?
Cara, não tem como negar que o aumento de um custo, e é um custo relevante, a tributação na importação, tende a ser repassada no preço, né? Agora, nem o ministro, ninguém tem certeza de como cada comerciante vai tratar o assunto. Pode ser que alguns vendedores do exterior, mesmo assumindo uma carga fiscal sobre a operação, entenda que a margem dele continua lucrativa e ele possa manter o preço que ele praticava antes. Mas não tem mágica, né? Se vai ter imposto sendo recolhido e o dinheiro da equação aqui vem todo do bolso do consumidor, é possível que haja repasse no preço. Não tem como fugir dessa dinâmica, né? Pois é, Matheus, agora só para a gente entender, se eventualmente esses produtos até $50 seriam taxados, né, se fosse eliminada essa isenção, ou pelo menos não aplicada na maioria desses casos, quanto que esses produtos deveriam, que alíquota deveria ser aplicada em cima desses produtos, né? Quanto aumentaria a carga tributária aplicada em cima desses produtos, para a gente ter uma ideia de quanto o preço aumentaria se isso de fato acontecesse. Vou começar um passo atrás e falar como é que uma importação comercial funciona, né? Se a gente tivesse qualquer empresa brasileira querendo fazer importação, e muitas fazem, para vender no mercado nacional, a primeira coisa que elas vão entender é qual a carga tributária daquele produto. E cada produto tem como se fosse um código, um DNA ali, e a tributação vai variar de acordo com o tributo. Então existem tributos que são fixos, né, valores fixos sobre cada mercadoria, mas tem tributos, e boa parte deles varia, imposto de importação e IPI, de acordo com a essencialidade. Então o governo federal, a gente teve discussões do último governo que tentou reduzir, o Supremo não manteve, etc. Mas ele pode, via decreto, mexer na alíquota. Então produtos, e um princípio geral no Brasil produtos mais essenciais são menos tributados, eventualmente podem ser isentos, ou ali ter alíquota zero na importação, e produtos mais supérfluos, menos essenciais, tendem a ter uma carga mais cara. Essa é a regra normal do jogo. Aí a legislação brasileira, seguindo um padrão mundial, colocou para as importações de pequeno valor, que é o caso aqui que a legislação brasileira escolheu $50, você teria um regime especial, não teria mais a aplicação daqueles códigos diferentes e aplicaria uma alíquota fixa de 50% a 60% do valor da mercadoria. Mas isso só existiria a partir de $50. Mas, e aí onde estão os detalhes, né, aqui que mora o perigo, é que muitas pessoas dizem, ou o fornecedor ou o próprio comprador em conluio com ele, informam que o valor da mercadoria seria inferior a $50, quando não seria, então já tem uma questão de fraude, de sonegação evidente, e outros que, mesmo aplicando o limite de $50, o fazem com volumes muito frequentes. De uma forma ou de outra, você estaria fora do que seria a exceção, né? A exceção de $50 seria para mercadorias, o princípio de minimis, né? Que você teria operações pequenas e não faria sentido, até para a eficiência do Estado, você ficar preocupado em arrecadar. Mas, como muita coisa tem vindo e, eventualmente, acima de $50 ou muito volume de $50, você mesma pessoa trazendo 1.000 mercadorias de $50, ela começa a competir com um comerciante local. É o que a gente acaba imaginando que aconteça boa parte das vezes para mexer na arrecadação. E aí o governo tem uma dificuldade de controlar, né, a aplicação correta desse limite. Então a arrecadação tende a aumentar, porque de zero para alguma coisa deve ir, os comerciantes e os consumidores vão acabar tendo que algo com isso, né, mas é algo ainda incerto o tamanho dessa alteração, né. Pois é, né? Então, só para a gente pontuar essa questão, né? Estou até vendo, tem várias perguntas pipocando aqui da nossa audiência. De fato, então, a gente pode dizer que havia, né, antes dessa decisão do governo, uma sonegação, um comportamento ilícito, ou pelo menos irregular, né, por parte de muita gente que fazia concorrência desleal, mais do que com vendedores, com produtores locais. Isso é o que acontecia? Tem um número, uma dimensão? Eu acho que não tem como negar que isso é uma realidade, né? Qualquer um de nós aqui pode entrar em qualquer um das plataformas online e encontrar não só direto do fornecedor do exterior algum produto que a gente eventualmente nem tem oferta aqui no Brasil dele, né, para um fornecedor local, mas com um preço que a gente inegavelmente sabe que ele não tem como ter passado por tributação, e essas pessoas que estão ali vendendo não estão vendendo para ocasiões pontuais, né? Elas estão vendendo a larga escala. E, eventualmente, e aqui eu estou fazendo um palpite pessoal, mas acho que boa parte da perda de arrecadação que o Brasil sofre, que é a sonegação mesmo que está acontecendo, é porque tem pessoas que estão se aproveitando do que seria uma exceção para trazer a mercadoria ao Brasil e aí fazer uma revenda local com um preço ao mercado ou um pouco menor, e aí não tem almoço grátis, né? Alguém está deixando de ganhar com isso, e no final do dia é a arrecadação federal e de qualquer outro estado que esteja envolvido. Porque, lembrando, né, a arrecadação essencialmente é federal, mas os estados também têm direito a uma boa parte dessa arrecadação por conta do ICMS, que é devido na importação de mercadorias, além do imposto de importação, o IPI e outros tributos federais. Matheus, outro ponto também relevante dessa polêmica. O ministro Haddad disse que poderiam ser recuperados, segundo ele, até 8 bilhões de reais
se essa sonegação acabasse, né? Ou pelo menos se fosse aplicado algum tipo de... se fosse eliminada a parte, pelo menos, da isenção desses produtos. Você acha que esse número é real, é realista, ou estamos falando de valores muito menores, considerando também o valor irrisório, quase irrisório desses produtos e também que muita gente simplesmente pararia de comprar no exterior se o produto se tornasse caro demais? Esse exercício é bem difícil. Nós, toda vez que tratamos de temas tributários, especialmente projetos de lei ou mudanças que querem mudar a arrecadação, a gente tem um exercício de confiança nos números que vêm, ou de institutos de pesquisa, ou da própria Receita Federal. Então, o que se sabe é o que a gente vê nos jornais. É bem possível que o efeito econômico seja, bom, se for haver o repasse na operação, muita gente se desinteresse, ou o mercado se nivele, né? Se o mercado se nivelar, acho que a missão está cumprida, acho que é um ponto. Mas dizer exatamente quanto vai haver de arrecadação futuro é um problema, e algo que não está sendo dito nessa situação, e seria talvez algo até muito polêmico, né? E acho que ninguém vai querer botar a mão nesse vespeiro, é a tributação do que já ocorreu. Porque é muito difícil, depois que você trouxe a mercadoria, desembaraçou, a pessoa já recebeu, já retirou, é muito difícil você discutir se ela deveria ou não ter tido aquele valor. Mas, em tese, pela legislação brasileira, o fisco teria até 5 anos para ir atrás de quem importou e usou indevidamente a isenção de $50. Então, se eu trouxer um computador, um iPad, qualquer produto mais caro, disser que ele vale menos e conseguir desembaraçar, em tese eu fico com uma espada sobre a minha cabeça por até 5 anos para ser cobrado. É que a gente sabe que na prática é inviável o fisco conseguir ir atrás disso, porque nem para os que já estão dentro ali da alfândega ou dos correios do ambiente fiscalizado, ele não consegue, não tem braço para fiscalizar tudo, a chance de ele ir atrás de alguém que já desembaraçou é muito pequena. Mas a gente sabe que ele tem outros mecanismos, ele consegue facilmente rastrear os endereços que mais recebem, os CPFs que mais declararam, porque no final do dia nada disso acontece sem deixar algum rastro, né? As transações hoje são todas eletrônicas, a forma de pagamento e tudo mais tende a deixar algum rastro, mas o governo está fazendo projeções daqui para frente, não está, a princípio, falando de voltar e buscar algo do passado. Perfeito. Último ponto que eu queria te perguntar sobre essa questão é o acordo que o ministro também anunciou da Shein junto com, na verdade estão me corrigindo aqui, nossa audiência seria Shein, né, segundo nosso público, essa empresa chinesa, né, que é muito popular, especialmente no público feminino, teria feito um acordo com uma produtora de tecidos, né, uma produtora de confecções aqui no Brasil, que seria de propriedade do presidente da Fiesp. O que você acha? Seria viável para uma empresa chinesa acostumada ao nível, à pressão tributária, à carga tributária e também às leis trabalhistas, ao custo de salários, etc., da China, produzir no Brasil mantendo um padrão competitivo? Ou o preço se tornaria tão mais elevado que, de fato, não diferenciaria mais a China de outras empresas brasileiras? Se fala muito em, pelo menos o ministro anunciou, de criar uma isenção tributária nova na Zona Franca de Manaus para esse tipo de tecelagem. O que você acha dessa possibilidade? É algo viável? Falaram também de abrir 100 mil novos empregos, criar 100 mil novos empregos de fato se tornaria a primeira contratadora, né? A primeira empresa em número de pessoas contratadas no Brasil, superando o Itaú. Você acha tudo isso viável ou de fato o Brasil tem entraves tributários demais que impedem um plano tão ambicioso? Entraves nós temos, né? Nós somos um capítulo à parte aí, mas o mercado é grande, né? E a gente já tem gente explorando esse mercado. Fica ainda algo de duvidoso quanto isso é um exercício de relações públicas, né, para também apaziguar um pouco os ânimos e mostrar algum investimento no Brasil, não ficar só aparecendo talvez uma empresa de fora explorando o mercado sem deixar nada por aqui, mas viável seria, né? A gente tem um monte de players nacionais disputando o mercado, agora naturalmente isso vai trazer uma comparação de custo importante, né? Eu não sou especialista no assunto, mas o que eu tenho entendido é que cada vez menos, né, a distância, ou cada vez mais a distância entre a China e o custo de produção em outros países é menor, que o salário mínimo e a média de custos lá já deixou de ser uma coisa que, como a gente viu tanto no passado. Mas eu estou longe de ser um especialista no assunto. Eu acho que eles estão fazendo isso para talvez um pouco apaziguar os ânimos, né, mostrar um pouco de iniciativa para o governo, mas todo negócio é um negócio. Eles vão vir para cá para ganhar dinheiro. Se com o tempo isso deixar de ser algo vantajoso, como outros empreendimentos vieram e foram embora, eles com a mesma velocidade que vieram podem ir, né? Mas a gente tem outras cadeias de produtos tão ou mais complexas que o vestuário, né? Tá aí o setor automotivo com outras empresas chinesas vindo para cá explorando. Então o mercado não deixa de acreditar que existe, só espero que o governo faça o dever de casa para atrair esse investimento e manter os investimentos que já existem, né? Porque no final do dia quem tem que ganhar é a população e o país como um todo, né?
Pois é, e falando do país como um todo, outro assunto da parte tributária que está nas pautas há vários dias é o arcabouço fiscal e as consequências que isso vai acarretar para as contas públicas e também para as contas particulares, porque é previsto um aumento considerável, ou pelo menos é necessário um aumento considerável das receitas para conseguir respeitar as novas regras das contas públicas brasileiras, né? O próprio ministro Haddad quer eliminar 25% entre 20% e 25% de todos os benefícios, as isenções tributárias que ele calcula em cerca de 600 bilhões de reais. Então ele falou em um valor por volta de 150 bilhões de reais que seriam recuperados pela Receita Federal, mas ao mesmo tempo se fala em também mexer em vespeiros, como por exemplo o Simples Nacional, a própria Zona Franca de Manaus, entre outras regras próprias, entre regimes próprios tributários, né? Qual que é a sua opinião? De fato, isso é possível, segundo, vamos dizer assim, a opinião mais comum, mais difusa entre os advogados tributaristas? É possível uma reforma tributária desse patamar, nesse momento, nesse contexto, com esta conformação de Câmara e Senado? Ou você acha que é muito difícil que o governo consiga obter os números necessários para aprovar algo tão complexo? Olha, o tema reforma tributária existe há décadas, né? Eu me formei há 20 anos e quando ainda era pequeno, antes de formado, antes de entrar na faculdade, eu já ouvia falar disso. A gente fizer uma pesquisa nas manchetes dos jornais, ele vem como uma onda a cada 2 ou 3 anos e vem com força e retrai. O problema do que o governo hoje tem chamado de favores, né, dos superlucros das empresas, etc., é uma questão de comparação, né, de você ter o parâmetro. Então, quando você compara a arrecadação das alíquotas convencionais com algum setor, alguma região, eventualmente você tem diferenças e aí você pode ter alguém que esteja pagando menos do que seria a regra comum. E é por isso que o Simples, a Zona Franca e outras questões aparecem. Eu, particularmente, acho que essa é a reforma mais difícil de todas. A gente passou há 4, 5 anos por uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária há 2, 3 anos. E eu acho que essa é realmente o pior dos nós para a gente tentar desarmar. Acho uma pena, porque o momento que o governo elegeu para fazer isso, me parece que poderia ser oportunamente postergado para que se fizesse uma reforma administrativa e talvez tratar dos gastos antes de tratar da arrecadação, mas o governo eleito tem essa política, né? A gente sabe que ele tem a intenção e vê o Estado como motor da economia, que os investimentos são necessários, então a tendência é aumentar os gastos do arcabouço com todas a complexidade e exceções dele, me parece que mostram muito isso. Então, aumente a arrecadação, o governo vai ter que buscar. Reforma é possível fazer? Mas existem reformas e reformas. Existem reformas que podem ser pontuais, mexendo, como mencionei agora há pouco, na questão da importação, via meros decretos em arrecadação de industrialização ou de importação. E existem reformas que são focadas em tributos específicos. Então, o governo federal pode mandar uma medida provisória, como o ministro Haddad ontem prometeu fazer, para falar dos incentivos fiscais de ICMS, das subvenções, né? Então ele pode fazer isso via uma mera medida provisória, e existem propostas, cirurgias de peito aberto, vamos chamar assim, muito complexas, que dependem de aprovação de propostas à emenda à Constituição. Esse último é o tipo mais difícil porque depende de um quórum qualificado e mais apoio no Congresso. Nunca dá para fazer qualquer reforma tributária sem o Congresso estar de acordo. Então, esse é um tema muito difícil, porque o governo não tem maioria no Congresso, em nenhuma das casas, e para uma votação de uma reforma como essas que estão sendo discutidas aos 4 ventos, né, ele precisa de maioria qualificada, ou seja, 3/5 das 2 casas em 2 turnos em ambas. Então, isso é realmente um parto da montanha muito difícil fazer andar. Entre os tributaristas, há um consenso de que nunca houve um momento tão oportuno, mas essa oportunidade não é porque o Brasil... É que a gente deixou de ter o momento da pandemia, deixou de ter outras prioridades a princípio. Então, o governo, tanto legislativo como executivo, entrou prometendo que ia votar. E promessas, altas, né, de se fazer isso em curto prazo. Espera-se para que esse ano as propostas que estejam lá sejam de alguma forma já avancem, né? Existe até um roadshow aí andando pelo país para defender elas, mas é realmente algo muito difícil de fazer. Ninguém no mundo tributário, acho que em nenhum lugar vai saber se vai andar ou não, mas existem até julgamentos no STJ, outros lugares que mostram que é algo necessário, porque é muito difícil você explicar para qualquer pessoa brasileira ou de fora quanto de tributo tem em cada serviço, em cada setor e como funciona a arrecadação aqui no Brasil. O meu dia a dia é isso, né? Explicar o básico e eventualmente a gente vai atrás até de ajudar a resolver alguma coisa mais avançada, algum problema.
O básico que, na verdade, não é básico aqui no Brasil, né? Porque esse manicômio tributário, de fato, o básico é muito complexo. Agora, a última pergunta, telegráfico, porque temos que dar mais um break. Eu estava dando uma olhada nas previsões de redução das isenções tributárias, falando do Simples Nacional, mas também, por exemplo, deduções de imposto de renda que seriam eliminadas, né? Ou seja, as pessoas físicas não poderiam mais deduzir do imposto de renda gastos com saúde, com educação, com outras coisas. Por exemplo, dependendo do gasto, falamos de mais ou menos 88 bilhões no caso do Simples, utilizado por muita gente que é PJ, e também mais 30 bilhões de reais de isenções do imposto de renda, entre outras coisas. Pergunta telegráfica é: tem mais imposto por aí no horizonte, né? Temos um aumento dos impostos para os brasileiros à vista nos próximos anos. Qual que é a sua opinião e a opinião do mundo dos advogados tributaristas? Eu tenho certeza que infelizmente temos. Eu escrevi um artigo recentemente sobre o que eu acho que são as 7 maldades a caminho só no imposto de renda, porque o governo tem muito que pode mexer. E no final do dia, infelizmente, a corda estoura no lado mais fraco, né? Se ele não consegue fazer passar a tributação de dividendos, algo de JCP, que interessa a grupos grandes, talvez ele vá nas pessoas físicas, na contramão daquilo que ele prometeu na campanha, né, de atualizar a tabela de imposto de renda e melhorar, talvez venha alguma coisa, mas a arrecadação vai ter que sair um aumento de alguma forma. Infelizmente, eu não vejo como a gente não ter uma notícia nesse mundo. Então, más notícias para o nosso público, mais impostos à vista nos próximos anos. Tem gente aqui que já está reclamando, mas o pior para a gente ainda está por vir, e com certeza voltaremos a comentar esse e outros assuntos com o Matheus Bueno, advogado tributarista, sócio da Bueno Tax Lawyers aqui em São Paulo. Muito obrigado, Matheus, por ter estado conosco. Foi um prazer tê-lo aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço, Carlos. Um prazer estar aqui de novo. E muito obrigado também a vocês que estão seguindo a gente nas redes sociais. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. Estou vendo aqui, tem muitas perguntas também, com certeza o Matheus vai voltar e vamos fazer essas perguntas para ele numa próxima ocasião, muito em breve. Lembrando para todos, antes de ir para o intervalo, que fazer escolhas, né? Lembramos que fazer escolhas de investimentos é algo muito complexo e algo também muito delicado, e pode mudar também o seu futuro, seu e também da sua família. E por isso, com os acontecimentos políticos e econômicos que estão impactando diretamente as suas finanças, no dias 2 e 3 de maio, você terá a grande chance de ouvir grandes especialistas do mercado sobre o cenário atual e suas perspectivas para o futuro. Isso na Money Week, 100 dias de governo, transmissão gratuita aqui na BMC. Serão mais de 100 horas, de 10 horas de transmissão, com mais de 15 palestras já confirmadas. Então, para garantir a sua vaga, é só escanear o QR Code que está aqui embaixo, que está aparecendo aqui na tela. Lembrando que o evento é gratuito, então é só se inscrever para participar da Money Week 100 dias de governo. Agora sim, 2 minutinhos de intervalo e já voltamos com o nosso segundo convidado de hoje. Então não saia daí, voltamos já já. Boa. Deus, brigadíssimo. Obrigado.
BMC News, informação que gera valor. E estamos de volta aqui no closing desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente nas redes sociais. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho e também se inscrever, claro, no canal aqui no YouTube e também em nossas redes sociais. Já vamos chamar o nosso segundo convidado aqui de hoje, mas antes disso, vamos dar uma olhada como está o mercado nesse momento, dia de luta para o Ibovespa nesta terça-feira, dia muito complicado com o Ibovespa que continua em queda. Ibovespa perde nesse momento quase 1%, aliás, diminuiu para 0,76% o prejuízo o Ibovespa nesta terça-feira. Dólar sobe 0,56%, o dólar está a R$ 5,06 nesse momento. O Ibovespa está em 103.014 pontos. Pioração do dia continua a Vale, menos 2,88%. Petrobras preferencial também cai 0,55%, a segunda pior do dia. Petrobras ordinária também está no vermelho. Temos também outras petrolíferas negativas, né? A PetroRio, por exemplo, está perdendo 0,86%. Vamos ver como é que está o petróleo nesse momento para entender o que está acontecendo. O petróleo Brent, que é a referência do mercado aqui no Brasil, perde 2,45%, está cotado a $80,52. Itaú está subindo, a melhor do dia, 1,06%, agora 0,10%. Bradesco sobe 2,01%, aliás, Bradesco o melhor do dia, depois Itaú e depois a B3 que sobe 0,60%. Deixa eu ver se já temos o nosso convidado de hoje aos postos de combate aqui no nosso closing da BBC. Eu acho que temos sim, então eu já posso chamar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Temos sim o Luiz Barsi Filho, está conosco assim, está conosco o Luiz Barsi Filho, economista e fundador da Barsi Investimentos. Muito boa tarde, Luiz, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC nessa terça-feira. Boa tarde, bonitão, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Luiz, vamos lá, dia complicado para o Ibovespa, é o segundo dia dessa semana em que o Ibovespa nos deixa sofrendo, né? E já vem alguns dias de queda, desde, eu diria, da apresentação do arcabouço fiscal lá em Brasília. Alguns setores estão sofrendo mais do que outros. Hoje temos o setor das commodities que está em forte queda, né? Por outro lado, temos o setor financeiro, Itaú, Bradesco, Bovespa, B3, né, que estão subindo. Qual que é a sua visão sobre a tendência do Ibovespa? Vamos fazer um quadro geral e depois a gente analisa cada papel, deixando também espaço para as perguntas aqui do nosso público. O que você está achando do Ibovespa nesse momento e o que os investidores deveriam prestar atenção e se preparar para estratégias bem-sucedidas? Vamos lá, o Ibovespa já vem em alguns dias, né, sofrendo um pouco com as commodities, né? Principalmente a questão do minério de ferro, com a China reduzindo a compra da commodity, então vem fazendo o minério ter quedas expressivas, já está fazendo acho que uns 3, 4 dias, e hoje também não é diferente. Esta madrugada acho que trabalhou aí na faixa de 1,3, 1,4 negativo, e hoje, como você já disse, a Vale vem sofrendo, perdeu R$70, acho que umas 3 ou 4 vezes durante o pregão, subiu, caiu, subiu. Então é um papel que ele acaba afetando, além do minério em si, toda a parte da siderurgia aqui no Brasil e a parte de exportação. Eu acho que assim, os investidores estão bem cautelosos com o consumo da China, então pode estar vindo uma recessão mundial, então vai depender muito do que vai acontecer da fala do governo do Fed nesses próximos dias, se vamos ter ou não vamos ter mais aumento de juros no terceiro, quarto trimestre americano, que é o que está impactando muito hoje no mercado. Então isso acaba refletindo aqui no Brasil, né?
Hoje nós tivemos acho que de notícia relevante para o setor financeiro foi acho que dos primeiros grandes bancos, o Santander soltou o balanço, veio abaixo do esperado, mas acima das expectativas. Como sempre, aquela incerteza no mercado, né? Então foi bom, foi ruim, mas foi bom. E então assim, e acabou trazendo, até segurando um pouco a queda do mercado hoje, justamente por causa do setor financeiro, que vem contrabalanceando a queda dos mercados hoje. Mas eu acredito que os investidores estão, recentemente, acho que ontem saiu matéria que os gringos retiraram mais de 1 bilhão da Bolsa. Então, assim, se eles estão tirando dinheiro, eles estão com certo receio. E outras taxas de juros lá fora tende a favorecer a renda fixa global. Pois é, né? Vários pontos que foram apresentados, né? Tem várias coisas, várias perguntas, mas vamos com calma, vamos por partes. Primeiro, iniciando pelo último ponto muito interessante sobre os gringos, né? A gente viu no começo do ano o gringo entrando em força no Brasil, saiu mais ou menos fevereiro, março, depois voltou no finalzinho de março e agora aparentemente está saindo. Qual que é a sua visão sobre o comportamento dos gringos? E depois eu queria falar um pouquinho sobre o que você achou do balanço do Santander, porque de fato tem vários pontos, como por exemplo, os PDDs que vieram acima do esperado, né? Mas vamos por partes. Qual que é o comportamento que você está vendo dos gringos nesse momento em relação ao mercado brasileiro? Os gringos, com a taxa de juros alta aqui no Brasil, eles também aproveitam a entrada e a saída. Então, assim, o capital especulativo gringo, ele é muito forte. Então, qualquer sinalização que possa vir uma baixa de taxa de juros aqui no Brasil, eles vão entrar forte aqui, tanto na parte de renda fixa como de bolsa, porque a bolsa é sabido, né? Juros em alta, bolsa em queda. Juros em queda, a bolsa volta a se fortalecer nos seus movimentos. Então eu acredito que eles estão trabalhando muito hoje a entrada e a saída de recursos aqui no Brasil. Tanto que não dá para você cravar o gringo está saindo ou está entrando no Brasil. Então o capital especulativo está muito forte. Então é isso que tem deixado as nossas bolsas também voláteis aqui, sem contar o cenário político. Isso fica para o calo depois. Eles estão, só terminando esse ponto rapidamente, eles estão olhando então mais para a renda fixa do que para a renda variável, né? Estão mais olhando para títulos do Tesouro do que para Vale, Petrobras e outras ações? Ou você acha que estão olhando também para algum papel específico aqui? Conforme tem a queda expressiva dos papéis, Carlos, eles acabam falando assim, vai ficando atrativo. Então, eles fazem esse movimento conjunto, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Quando tem quedas expressivas em alguns papéis na Bolsa, principalmente os papéis de primeira linha, é sabido que o gringo, os investidores, o institucional, eles acabam comprando papel porque ele fica muito atrativo. Entendeu? Então, é isso que ele tem aproveitado. E a renda fixa, aqui no Brasil, pagando com taxa de juros, com Selic a 13,75, fica muito atrativo também. Então, assim, literalmente eles estão com a faca, com o queijo e com a goiabada na mão. Sorte deles, né? Agora, falando de papéis específicos, ou melhor, falando de empresas específicas, Santander soltou o balanço nesta terça-feira, o primeiro grande banco que apresentou os números do primeiro trimestre nesta terça-feira, nesta semana. Outros balanços vão começar de forma mais intensa nos próximos dias. Duas coisas me deixaram assim, chamaram a atenção no balanço do Santander. O primeiro ponto é a questão, né, das provisões para dívidas duvidosas, ou seja, aquele dinheiro que o banco coloca de lado, se preparando para possível inadimplência. Aumentou de forma expressiva. Então, a primeira pergunta que lhe faço estamos em frente a uma possível crise da inadimplência no Brasil, considerando o aumento dos juros tão expressivo e também considerando que muitas empresas já pediram recuperação judicial desde o começo do ano. Você está esperando o aumento da inadimplência também das pessoas físicas, assim como o Santander está aguardando. E o ponto número 2, o Santander parece que está ganhando menos dinheiro com juros, né? Pelo menos dos números que a gente viu. Qual que é a sua visão sobre o banco como um todo e o que você pode ver do balanço que foi apresentado hoje? Então, acho que como o Santander, eu acredito que as outras instituições financeiras estão restringindo o crédito.
Então, hoje no Brasil, então, você vê que o crédito está difícil desde o episódio com Americanas lá no meio de janeiro, então ficou cada vez mais difícil se tomar crédito. Por isso que algumas empresas também acabaram entrando em recuperação judicial, porque não conseguem renovar os seus empréstimos, ou no máximo renovam os empréstimos, mas não conseguem contrair novos empréstimos. E a questão do Santander, ele ter aumentado a provisão para devedores duvidosos, é justamente para já dar uma protegida no balanço, justamente porque ele começa a ver as empresas em dificuldade, a pessoa física em dificuldade, para já começar a honrar. Então, eu li recentemente uma matéria do setor financeiro que a inadimplência já está acima de 90 dias aqui no Brasil. Então, inadimplência acima de 90 dias, a gente pode falar, é um trimestre que vai ficando para trás. Então, eles acabam postergando. Eu acho que lançando essa provisão para devedores duvidosos já no balanço, ele já vai dando uma limpada no balanço e já deixando, meio como você disse, já vai deixando de lado aqueles valores que quando receber vai ter um balanço um pouco melhor. Mas em contrapartida, ele teve uma boa rentabilidade nos novos negócios. Então, assim, eles estão partindo para novos negócios na parte também do banco para poder recuperar essa parte do crédito. Então vamos ver então o que vai acontecer com os outros bancos, né, quando eles soltarem os resultados. Lembrando que nos Estados Unidos também a gente está vendo uma crise bancária expressiva, né? Por lá também, ontem o First Republican Bank perdeu 100 bilhões de depósitos também, então é algo bastante complexo. Mas antes de passar para as outras perguntas, a gente perguntando de Light, de Oi, de CVC, eu vou dar um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com o Luiz Barsi aqui para falar sobre as ações que estão movimentando o mercado hoje. Daqui um minuto o Ibovespa fecha também, então voltaremos também com o nosso panorama do mercado. Não saia daí, voltamos já já. Desculpa, a gente tem que... PMC News. Informação que gera valor. Para o
nosso closing dessa terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Muito boa tarde para você que está se sintonizando nesse momento com a BMC News. Para quem está chegando agora, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho para ficar sempre ligados em todas as notícias que movimentam o mercado financeiro. 5:01 minutos nesse momento, 56 segundos, a bolsa acabou de fechar e o Ibovespa terminou o dia em queda, 0,81% de queda para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E aqui no nosso Profit da Neológica, podemos analisar quais foram as ações que mais subiram e mais caíram. Plataforma super legal. Essa Profit da Neológica é só baixar o aplicativo em seu smartphone ou iPad ou tablet para dar uma olhada na plataforma. Para você que é trader, não pode dispensar uma ferramenta tão importante, tão completa como a Profit. Volume financeiro hoje, 14,85 bilhões de reais. Pior ação do dia, Vale, perdeu 2,93%. A Petrobras, a preferencial, perdeu 0,55%. A ordinária perdeu 0,83%. O Bradesco foi a melhor ação do dia, alta de 2,24%. A segunda melhor do dia foi Itaú, que ganhou 0,87%, e a B3 ganhou 0,34%. Dólar que acabou fechando em alta, vamos ver aqui o dólar futuro, que acabou fechando em alta nesta terça-feira e fechou em alta de 0,47%, R$ 5,06 é a cotação da moeda americana em relação ao real. O petróleo acabou influenciando, a cotação do petróleo acabou influenciando o andamento das ações de empresas como a Petrobras, petróleo que caiu 2,41% e fechou a $80,55. Bom, então vamos continuando o nosso papo com o nosso convidado desta terça-feira, o Luiz Barsi Neto, economista e fundador da Barsi Investimentos, que está nos acompanhando nesse closing da terça-feira. Luiz, muitas perguntas aqui vindo de nosso público. Tem gente que quer saber de Light, tem gente que quer saber também de Oi. O que está acontecendo com essas empresas? Lembrando que a Light acabou de declarar também uma, não digo recuperação judicial, mas uma moratória nas dívidas, né, que ela tem. E a Oi também está com uma situação bastante complexa desde 2016, aí sim recuperação judicial, que entrou, saiu, entrou de novo, situação complicada. Qual que é a sua visão sobre essas duas empresas? Vamos lá, vamos por parte. Nenhuma pergunta fácil, né? Mas vamos lá, pergunta fácil não precisava chamar nós aqui, né, Calão? Então vamos lá. A questão da Light, ela vem passando por um processo de reestruturação financeira da dívida, como você falou agora, ela fez uma suspensão de pagamento. Por quê? Para poder reestruturar. Então está tendo reuniões justo com a Anatel por causa da renovação da concessão. Então hoje a Light, para renovar a concessão, se ela devolver a concessão, ela recebe muito mais do que ela vale hoje em bolsa. Então ela está negociando para continuar prestando serviço. E a questão de se cobrar o PIS e COFINS, devolver, né, para os consumidores do Rio de Janeiro, acabou achutando bastante os investidores que saíram em retirada do papel. Mas há quem diga que possa estar tendo algumas oportunidades. Então haja visto que alguns fundos têm olhado para essa empresa muito de perto e vem aumentando a exposição. A Oi. A Oi é um caso que já vem desde 2016, todo mundo sabe que eu acompanho de perto a empresa, eu gosto do case de telecomunicações. Então a Oi, como o Carlos disse, entrou, saiu, agora está entrando de novo em nova recuperação judicial. Agora, dia 21 de abril, ela soltou um fato relevante, que é o segundo fato relevante que ela solta. No mínimo tem 15, 18 páginas explicando todo o processo da empresa, o que é a empresa, perspectiva de receita. Então, você lendo o fato relevante, dá para ver que eles estão num processo de reestruturação da empresa.
Então, isso vai levar mais tempo do que o investidor deseja, porque normalmente o investidor deseja o quê? Que quando a empresa ele compra uma ação, aquele que não está num projeto de longo prazo, ele quer comprar hoje, daqui 2, 3 meses, a ação mudar, dobrar de preço. E às vezes essas empresas, elas vão levar um pouco mais de tempo. Às vezes pode levar um pouco até anos para se reestruturar. Por quê? Vai depender da economia local, de uma série de outros fatores, de dívida. Como eu disse há pouco, a cessão do crédito acabou prejudicando essas empresas na hora de fazer a renegociação. Então, no caso específico da Oi, ela contraiu mais um outro empréstimo fora, em dólar, porque não conseguia mais captar aqui no Brasil. Então teve que captar fora, está pagando juros altos para isso, para poder manter o caixa firme até o final do ano e para perspectiva até 2031. Então a Oi sai hoje de um processo de balanço operacional negativo, para 2031 está com uma margem líquida na faixa de 26%, 27%. Não sei o que estou falando, está escrito no fato relevante. Ou seja, ninguém quer dar mais empréstimo para a Oi, e a Oi teve que ir no exterior para captar dinheiro e um custo mais alto do que captaria no Brasil, que juro já é alto. É isso que eles estão falando, né? Isso é o que está no fato lá, relevante, escrito esses dias. Então isso vai mostrando, Carlos, assim, o que nós já estamos enfatizando. Com a restrição de crédito aqui no Brasil, com os juros altos, as empresas que estão endividadas, muitas vezes ela consegue só rolar a dívida internamente, não consegue contrair novos empréstimos. E isso faz com que, não só Light, Oi, dá para encher duas mãos de empresas que estão com dificuldade em captar crédito hoje aqui no Brasil. Pois é, e falando só também nesse ponto do crédito, porque tem gente também perguntando de outras empresas, e também eu queria perguntar sobre as empresas aqui de hoje, né, do Ibovespa de hoje, que mais subiram, mais caíram. A questão do crédito, né? Muitas empresas desde o começo do ano pediram recuperação judicial, a dívida está ficando mais cara. Você espera um aumento das recuperações judiciais e algum setor específico vai sofrer mais do que outro? Por exemplo, o varejo, que é algo que foi muito afetado desde janeiro. Qual que é a sua visão para os próximos meses em termos de problemas que as empresas podem enfrentar por causa do crédito tão caro? Acho que assim, toda empresa de capital constante, que é principalmente o varejo, hoje ele deve sofrer. Então, assim, repetindo, batendo na mesma tecla. Conforme vai tendo restrição de crédito, essas empresas não conseguem mais captar novos créditos. Então acaba ficando difícil, tem que recorrer a créditos muito mais caros. Então normalmente quem oferece esses créditos mais caros, daqui a pouco já vai estar participando da empresa. Então a chance dessas empresas pedirem recuperação judicial é muito grande. Por quê? Porque não tem crédito, não tem dinheiro no mercado, não tem dinheiro novo no mercado. E isso se agravou, além da subida da taxa de juros, se agravou com o episódio Americanas em janeiro. Então isso vai acabar afetando, então podemos ter novas empresas. Eu acho que recentemente, Carlos, até muitas empresas de fundos imobiliários com recebíveis também já estão enfrentando essa dificuldade para rolar a dívida, não conseguem rolar a dívida também. Isso afeta no geral, deve afetar o mercado acionário brasileiro. E falando em setores, por outro lado, mais interessantes nesse contexto tão adverso, o que vocês estão olhando, né, na sua empresa? O que vocês estão olhando com mais carinho no Brasil ou eventualmente também no exterior? No setor de commodities, no setor elétrico, o setor financeiro? O que vocês estão mais de olho para os seus investimentos e seus clientes também? Assim, tem algumas coisas que a gente não foge, né? Então, assim, é o setor financeiro, o setor bancário, sempre de olho, o setor de energia, transmissão, o setor de saneamento, setor de telecomunicações. Eu acho que a parte além do setor financeiro, a parte de seguros também, a gente tem que dar uma olhada. E tentar buscar no mercado algumas oportunidades
que possa vir a aparecer quando o mercado sinalizar uma queda da taxa de juros, sinalizar que isso pode acontecer, que eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, né? Mas na hora que acontecer isso, nós teremos bastante oportunidade. Já tem bastante papéis hoje no mercado abaixo do valor de patrimônio. Então, isso é uma referência boa para todo investidor. E uma das referências para o mercado é você tentar analisar e comprar papéis que estejam abaixo do valor do patrimônio. Ou seja, a bolsa está barata nesse momento, né? Temos papéis que estão mais baixo do que o valor do patrimônio que a empresa tem, né, no seu balanço, é isso? Isso, e digo mais, hein? Ela está barato em reais e em dólar. Falando justamente de investimento em dólar, vocês estão olhando algo também a nível internacional ou ainda estão focados muito no mercado brasileiro? Nós assim, continuamos focados no mercado brasileiro e quando tiver alguma exposição em dólar, cara, eu procuro sempre estar olhando alguma parte de commodity, ou petróleo, ou próprio minério de ferro, são acho que os balizadores. E algumas empresas lá de fora, através das BDRs, a gente olha um pouquinho das Big Tech, né? Eu acho que tem que sempre estar olhando elas. Não dá para fugir, né? Pois é. Falando de Big Tech, vou dar uma notícia, uma breaking news que acabou de sair nesse momento, porque o Google acabou de divulgar os seus resultados trimestrais, na verdade a Alphabet, né, que é a controladora do Google, acabaram de sair os primeiros resultados. Vou ler ao vivo e a cores com vocês e depois, Marzi, se quiser, a gente comenta juntos, porque tivemos faturamento de 69,79 bilhões de dólares contra uma expectativa um pouquinho mais baixa, 68,9 bilhões de dólares, ou seja, o faturamento da Alphabet, dona do Google, veio melhor do que o esperado. Tivemos YouTube, a propaganda do YouTube veio superior mais do que o esperado, 6,69 bilhões de dólares contra 6,6 bilhões de dólares, ou seja, basicamente 10% do faturamento da Alphabet vem do YouTube, né? Vem da propaganda do YouTube. O Google Cloud veio 7,45 bilhões de dólares de faturamento, né? De entradas contra 7,49, então é um pouquinho abaixo do esperado. E tivemos então o anúncio também que a Alphabet vai recomprar 70 bilhões de dólares de ações. Foi uma decisão que o Conselho autorizou a empresa a tomar, né, a realizar esta operação. Então os resultados estão saindo agora, estou lendo aqui ao vivo com vocês na mídia americana, resultados que de fato estão deixando o mercado positivo. A Alphabet estaria subindo, aliás está caindo agora, nesse momento está caindo a Alphabet no aftermarket, menos 2% a Alphabet lá em Nova York. Então acabou de sair o resultado da empresa controladora do Google e do YouTube, né, e de outras empresas. Mas o que você está achando da Alphabet? É um investimento que vocês têm na carteira? Nesse momento, como é que está o preço da ação? Qual é a sua visão? E se vocês preferem outros ativos lá das Big Techs nos Estados Unidos? Eu acompanho um pouco o Google, tenho alguns clientes lá lá no escritório que investem nas ações da Google, né? E mostra que assim, desde a pandemia a plataforma YouTube ela vem crescendo exponencialmente, acho que cresce trimestre contra trimestre, ano a ano, e deve continuar melhorando, porque o que a pandemia nos mostrou que é possível você dar informação bem mais prática para o investidor. Então isso vem mostrando uma boa melhora. Eu acho que fora essas plataformas, a Google só tem a chance de crescer muito mais do que vem crescendo. E eu acredito que teremos boa surpresa também no restante das empresas, dos resultados. Você comentou também que tem empresa fazendo a recompra de ações. Quando a empresa tem o conselho, eles arbitram para fazer a recompra de ações, porque eles acreditam também que seja tão bom fazer o investimento na empresa que esteja barato.
Então, isso é um sinal que a empresa está confiante no negócio que eles estão produzindo, que eles estão vendendo. Então, eu acho que quando a empresa sinaliza, ela quer mostrar valor para o acionista. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, quando uma empresa ela anuncia recompra de ações e faz a recompra de ações, ela está acreditando no potencial da empresa. Perfeito. E de fato, a Alphabet está dando bons resultados para os seus acionistas, né? Uma das empresas mais valiosas do mundo. Estou lendo aqui com vocês o resultado que está saindo nesse momento. 70 bilhões de dólares de recompra, de fato, com certeza vai ajudar a impulsionar o valor, né? A cotação da ação da Alphabet para os próximos pregões. Vamos ver como é que vai abrir amanhã lá em Wall Street a ação da Alphabet. Deixa eu ver agora como é que está o aftermarket. Deu uma virada nesse momento. O aftermarket está voltando 3,90% de alta. O aftermarket da Alphabet. Estou lendo com vocês agora aqui na Nasdaq. Está subindo 3,82%, leve queda nesse momento o papel lá em Nova York. Última pergunta para o Barsi. Deixa eu ver se temos perguntas aqui vindo do público, senão eu vou fazer a pergunta vindo. Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas. Vamos dar uma olhada então aqui as ações de hoje para fazer a pergunta para o Barsi. Barsi, bom, Vale já falamos, Petrobras também já falamos, a quarta, né, contando ações, a terceira empresa e a quarta ação, né, porque a Petrobras tem ordinária preferencial. Pior do dia foi a Eletrobras. A Eletrobras que vem de um momento também complexo. O que está acontecendo com a Eletrobras e esse boato que o governo quer reestatizar a empresa? Para você é um boato que pode se tornar realidade ou vai ficar só no papel e você gosta da empresa como um todo? Você não tem nenhuma perguntinha fácil, hein, Carlão? Vamos lá. Eletrobras, depois que teve a questão da privatização recentemente, se eu não me engano, tem alguma pílula no estatuto, se o governo tiver que reestatizar a empresa, vai custar muito caro. Então, se eu não me engano, é 4 vezes o valor que foi ofertado as ações. Então, acho que na época foi ofertada 42. Se ele tiver que pagar 4 vezes o valor, eu não sei se vai ser tão viável o governo reestatizar. Isso é momentâneo. Quando foi feito esse estudo, não foi feito o estudo de uma semana, um mês. Se estudaram 3 ou 4 anos para fazer a privatização da Eletrobras. E já está provado que aqui no Brasil, muitas empresas que quando vão para a privatização, são privatizadas, elas se tornam mais eficientes. Tanto que você pega o CEO da Eletrobras, ele voltou, é um grande presidente, um grande CEO que tem dentro do seu modo de trabalhar o que é organizar a empresa, enxugar custos. Eu acredito que no médio e longo prazo a Eletrobras ela vai continuar sendo um grande case para os investidores. Na minha visão, a questão de se o governo consegue ou não reestatizar, dinheiro eles têm. Se quiser, eles vão conseguir comprar, mas eu acho difícil passar no Congresso isso. Pois é, né? Vamos ver o que está acontecendo, o que vai acontecer com a Eletrobras. Última pergunta de hoje, porque temos também uma notícia que vai daqui a pouco ao ar, é sobre a Braskem, né? Braskem que também vem de um momento complicado, Braskem que teve problemas judiciais, lá especialmente em Alagoas, mas que hoje tem 2 boas notícias que acabaram levando a ação da empresa para um bom patamar. Deixa eu ver como é que a Braskem fechou nessa terça-feira, porque 2 novidades levaram as ações da Braskem a subir. Uma é a questão da provisão, né, que ela não vai ter que pagar mais, ou melhor, conseguiu achar uma solução para o problema das provisões, né, que a Justiça tinha imposto para a empresa mais de R$1 bilhão para o problema lá em Alagoas. Qual que é a sua visão sobre essa gigante da química que poderia, né, ser vendida logo mais para outro grupo? Olha, o que tem saído na mídia recente, acho que até vocês noticiaram também há pouco tempo,
tem muitos grupos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, de olho. Então, assim, a Braskem é uma potência mundial no setor petroquímico. Então, assim, as plantas que tem no México, nos Estados Unidos e as plantas aqui no Brasil, elas são bem produtivas. A questão que teve recentemente que o Ministério Público, ele bloqueou mais de 1 bilhão do caixa da empresa essa semana passada, fez com que as ações caíssem, né, bem expressivamente. E hoje andou recuperando bem. Chegou... Mas por quê? Porque ela já está aprovisionado isso. Parece que já está acertado lá na parte do afundamento do solo de Alagoas, que como que vai ser ressarcido isso, porque de tanto sal que tiraram da época da antiga Salgema, né? Muitos acho que nem vão saber que existia Salgema lá, que é uma das empresas que a Braskem acabou incorporando. É um case que eu gosto, ela tem um histórico de pagar bons dividendos, está no momento, na minha visão, de cotação bem depreciado, porque tem gente interessada em comprar. Diz a lenda que ninguém quer comprar pagando caro. Então, tá aí a lenda. Vamos ver o que vai acontecer hoje, com certeza, se quiserem comprar, vão pagar mais caro, porque subiu 3,05% a Braskem, R$19,91. No último ano, a empresa caiu mais de 50%, né? Passou de, quanto que estava lá em abril de 22, R$40,10 para R$19,91. Se pegar os últimos 5 anos, a queda ainda maior, 56,61% de queda para as ações da Braskem. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, eu tenho muitas outras perguntas aqui vindo do público, também teria eu mesmo muitas outras perguntas para o Luiz Barsi Neto, que está aqui conosco hoje, mas infelizmente nosso tempo se esgotou, então queria agradecer muitíssimo o Luiz Barsi Neto por ter estado conosco aqui no closing da BMC e com certeza voltaremos a comentar junto com ele logo mais as principais notícias que movimentam o mercado financeiro. Muito obrigado, Luiz, por sua participação aqui no Closing. Obrigado e boa tarde a todos. Acreditem no mercado financeiro, ainda é viável. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Luiz, e muito obrigado a vocês também que estão aqui conosco. Vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos com as notícias mais importantes dessa terça-feira que movimentaram o mercado financeiro. Não sai daí, voltamos já já. Continua? Não, eu
PMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Muito boa tarde para você que começou a se sintonizar no nosso canal da BMC nesse momento. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar nossa live com seu amigo que também é investidor do mercado financeiro. Também ative o sininho para ficar sempre ligado em todas as informações que movimentam o mercado financeiro. Acabou de sair uma outra breaking news vindo lá dos Estados Unidos. Wall Street não para de divulgar resultados. Acabou de sair o resultado da Microsoft. Microsoft que superou as expectativas do mercado para os resultados do primeiro trimestre de 2023. As ações da Microsoft estão subindo agora no aftermarket, mais de 5% lá em Wall Street. A receita da Microsoft foi 52,86 bilhões de dólares entre janeiro e março deste ano. A previsão do mercado era de 51,02, então foram superiores às expectativas. A receita então aumentou 7% na comparação anual. O lucro líquido aumentou 9%, foi para 18,30 bilhões de dólares o lucro líquido da Microsoft. Agora, o que a Microsoft está, onde a Microsoft está ganhando, né? A receita da Azure e de outros serviços da nuvem da Microsoft subiram 27%, um pouco menos do trimestre anterior, quando tinham subido 31%, né? Foram, mesmo assim, superiores às previsões do mercado, que estava aguardando uma alta de 26,5%. Agora, o segmento de personal computing, né? Ou seja, o Microsoft, o Bing, a Xbox, o Surface tiveram uma queda, 9%, renderam 13,26 bilhões de dólares. Mesmo assim, superior ao consenso do mercado, eu estava prevendo uma alta de 12,25 bilhões de dólares. Vendas do Windows, né, que é o carro-chefe da Microsoft, caíram, aliás, 28% para fabricantes de dispositivos, e a Microsoft anunciou o novo investimento multibilionário no OpenAI, e disse que vai utilizar os modelos de inteligência artificial da empresa para uma nova versão de seu mecanismo de busca, né, para o seu buscador Bing, que de fato é muito pouco utilizado em relação ao Google Chrome, que é o líder indiscusso do mercado, né? Agora, vamos ver então o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro rapidamente antes de deixar espaço para o nosso analista técnico, porque a gente estava falando de Braskem, né? Braskem que teve uma sessão de forte alta nesta terça-feira após informar a decisão favorável da Justiça com notícias sobre avanços na venda da empresa. A Apollo pediu autorização de seu conselho para seguir adiante com a due diligence de potencial compra de ações da Petroquímica, e por outro lado a Braskem informou que que o Tribunal de Justiça suspendeu a eficácia da decisão de bloquear 1,1 bilhão de reais das contas bancárias da empresa, isso referente a ações ajuizadas contra a Petroquímica por causa dos eventos geológicos ocorridos no estado de Alagoas, né? Lembrando que na primeira instância o Tribunal de Justiça tinha bloqueado 1,1 bilhão de reais. A decisão que foi suspensa após a apresentação por parte da Braskem de uma garantia de execução pela companhia, que então foi apresentada no dia 23 de abril e agora acatado pela Justiça. Lembrando que outros procedimentos judiciais estão sendo apresentados, estão sendo realizados contra a Braskem, então, a ver o que vai acontecer. Antes de chamar então o nosso analista técnico, deixa eu ver se ele já está conosco, o nosso analista técnico, o Felipe Fradinho. Antes de chamar o Felipe Fradinho, eu lembro a todos vocês que daqui a poucos dias, teremos a nossa Money Week de 100 dias do governo, um evento fundamental para entender
como os acontecimentos políticos e econômicos estão impactando suas finanças e como você poderia tomar melhor as decisões de investimento. Então, dias 2 e 3 de maio, você terá a grande chance de ouvir especialistas do mercado sobre o cenário atual e sobre suas perspectivas para o futuro no evento Money Week, 100 dias de governo, transmissão online e gratuita, 10 horas de transmissão com mais de 15 palestrantes que já foram confirmados, e para garantir então sua vaga é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, lembrando que é tudo online, que é um evento gratuito. Bom, agora vamos então para o nosso Felipe Fradinho, analista técnico. Muito boa tarde, Felipe, e bem-vindos ao Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então vamos lá comentar o mercado aí dessa terça-feira, dia 25 de abril. Pois é, Felipe, o que você está achando desse Ibovespa aqui? Mais um dia de queda, temos Vale Petrobras que foram no negativo, no vermelho, nesta terça-feira. Qual que é a sua visão sobre esse indicador, sobre Ibovespa e essas duas ações? Vamos lá então. O Ibovespa, 2 semanas atrás, fez um certo movimento de ignição, no qual saiu de dentro desse canal de baixa e foi testar a média de 200 períodos e depois foi realizando lentamente a parte desses ganhos, né? No final do último pregão da semana passada e no primeiro dessa semana, no dia de ontem, a gente viu aqui uma grande indefinição do mercado, né? O mercado se movimentou de forma bem lateral, com pouca amplitude operacional ao longo do dia, no intraday, e hoje, acompanhou aí os principais mercados globais e principalmente o principal driver, que são as bolsas americanas, né? As bolsas americanas caíram no dia de hoje, puxando a nossa bolsa também para baixo, principalmente por 3 empresas em destaque, vamos dizer assim, né? A gente viu Vale, que é o ativo individualmente que mais tem peso nessa composição do Ibovespa no dia de hoje, com queda de quase 3%, Vale que já vem apanhando há bastante tempo. Depois a gente pode ver o ativo aí em destaque. Petrobras, que também figura aí sempre no top 1, top 2 ativos mais negociados do dia, também com certas perdas no dia de hoje. E o setor financeiro, que é aí o terceiro setor que mais tem peso na composição do índice Ibovespa, mais ou menos em cima do muro. A gente viu também em destaque o setor financeiro lá nos Estados Unidos, também deixando aí um sinal de alerta, fez com que o VIX, o índice de volatilidade medido lá nos Estados Unidos, superasse aí 15% de alta, com volta aí dos temores em relação aos bancos, e diante aí dos números do First Republic Bank, Então isso aí também com certeza acabou imprimindo certa cautela no mercado americano, e depois do fechamento de lá, como você tinha comentado antes dos comerciais, o resultado de Microsoft e da Alphabet também vieram acima do esperado. Então a gente pode esperar que amanhã o mercado se recupere aí de parte dessas quedas. Quando a gente observa que os 2 ativos mais negociados na nossa bolsa, a gente vê Vale, com uma queda espetacular para quem está vendido, ensaiou uma certa recuperação quando o Ibovespa também quis romper esse canal de baixa, e reverter essa tendência de baixa para alta. Porém, da máxima desse mês mesmo, de abril até a mínima de hoje, a gente vê uma queda aí de quase 16%, uma queda muito acentuada. Quando a gente coloca o gráfico semanal, inclusive, a gente vê patamares das mínimas lá de novembro sendo testadas, inclusive, sendo rompidas, A gente pode ver que a mínima de novembro do ano passado em Vale foi lá em 69,65. Hoje a mínima foi em 69,71. Então a gente pode esperar aí para amanhã, quem sabe, esse rompimento da casa dos R$69. Depois desse patamar, o primeiro ponto de suporte aí é na casa dos R$64, para depois, quem sabe, buscar os 60. Então tem muito caminho aberto para a queda de Vale, apesar dela já estar muito esticada. Petrobras um pouco diferente, A Petrobras vem numa guinada de alta, hoje cai 0,40 apenas, flertando com o topo da semana anterior. Petrobras na contramão de Vale, para mim, essa máxima aqui dos 27,60 está prontinha para ser rompida, inclusive é a máxima também do ano, O topo de janeiro também foi mais ou menos nessa região aí,
dos 27,60 e passando desse patamar, deve procurar lá a região dos R$30 e quem sabe até mais acima aqui no topo do segundo semestre do ano passado, lá nos 33,70, quase R$34. Perfeito, perfeito. Agora, Felipe, por outro lado, a melhor ação de hoje foi Itaú, né? Hoje é um setor financeiro bastante forte, né? Itaú, Bradesco, B3. O que você está achando dessas empresas? E também hoje saiu o resultado do Santander, antes da abertura do mercado, como a ação se comportou e o que você está achando de relevante com a ação do Banco Espanhol, né? A ação listada aqui no Brasil. Vamos lá então, maior alta de hoje, Braskem, né, como você e o Barci Neto estavam comentando, logo em seguida, né, São Martin e outras do setor financeiro, né, Santander ficou aqui próximo do top 10, vamos dizer assim, o mercado parece, né, pelo que a gente conseguia ver na abertura do mercado, tomou um certo susto, abriu com gap de baixa em relação ao fechamento anterior, eu até aproveito para já dar um enfoque, uma hora aqui um zoom maior, logo na abertura, né, mostrou queda de quase 1%, 0,79% de queda, chegou a passar de 1% na mínima do dia e depois reverteu essa tendência, chegando a bater aqui 2,5% de alta. Quando a gente coloca no gráfico intradiário, a gente pode ver que para baixo mesmo foi só o primeiro candle. Depois, novas máximas foram atingidas aí, à medida que o mercado foi digerindo aí a divulgação do seu resultado trimestral de Santander. Santander que se movimentava, né, do finalzinho do ano passado para cá, com um certo viés de baixa, tá? Até um pouco antes do ano passado, né? Vamos aqui de 2021, ver aqui que o papel já vinha sendo negociado com topos e fundos decrescentes para ajustar aqui, ó, essa região de máximas, região de fundos aqui também, opera dentro de um canal de baixa, porém, depois de tanto tempo fazendo topos e fundos decrescentes, parece ter cansado aí de cair e não consegue romper esse suporte dos 24,85, 24,90, né? Os fundos estão aproximadamente aqui na mesma região, mostrando que pode ser uma região de fundo que os investidores pensam que Santander fica barato quando chega nessa região. Bate aqui e se recupera bem fortemente do preço da mínima, né? Bate aqui, de novo se recuperou, bate aqui, agora tem menos espaço para se recuperar, né? Essa margem superior funciona como teto. Vamos ver se essas máximas aí da casa dos R$30 vão ser procuradas no curto prazo. Perfeito, perfeito. E por último também, deixa eu ver que tem perguntas aqui do nosso público, senão também eu faço. Temos a R3, que o Perrone está perguntando. O que você está achando da AR3? Deixa eu ver se tem mais perguntas que a gente pode pegar do nosso público. A gente também estava falando de Oi, né, que é uma das empresas queridinhas, estava falando com o Barsi sobre Oi, mas vamos lá. Então, a R3 e Oi, qual que é a sua visão sobre ambas as empresas? Vamos lá então. A R3, né, o papel vem aí com forte viés de baixa, né? A gente pode ver aqui já há bastante tempo, praticamente desde o seu IPO, né? O papel fez a abertura de capital, chegou a subir mais do dobrar de preço, tá? E depois, né, começou a cair e não parou mais desde então. O papel, ao longo desse ano, né, da abertura do primeiro pregão de janeiro até o momento atual, vai acumulando valor, né? Tem uma alta nesse ano de 25%, tá? Apesar de ter muita volatilidade. A gente pode ver que o papel, logo na primeira semana do ano, caiu 12,5%, depois fechou o primeiro mês do ano subindo 40%, né? E o papel opera aqui já mais ou menos com topos na mesma região e fundos também na mesma região. Não é um papel que tem uma tendência muito bem definida, né? A gente observando o gráfico aqui desse ano, por exemplo, de janeiro para cá, a gente não consegue identificar se o papel, né, está com uma tendência de alta ou de baixa, né, devido ao comportamento intradiário de cada ativo. E tem também essa média de 200 funcionando como topo, né? A região de topo que não é topo apenas pela média de 200, mas também por essas máximas aqui de fevereiro e março, né? Então, é um papel que tem muita amplitude por ser um papel barato, então o papel é negociado a 1,41, então qualquer oscilação de 1 centavo, 2 centavos já é bastante coisa no que diz respeito ao percentual do ativo, né? Porém, opera dentro dessa banda. Tudo bem que é uma banda aqui que vai do 1,11, né, até 1,40, são 30%, mas ainda assim, né, se fosse deixar para fazer algum tipo de operação aqui em aéreos,
né, deixaria para fazer venda apenas no 1,45 e compras aqui na região do 1,11, 1,12, que é a região mais forte de suporte. O stop fica barato, né? Porque você está comprando na região de suporte, então ficaria um stop aqui no 1,09 e em relação à venda no 1,45, eu já colocaria um stop aqui no 1,51, mais ou menos nessa região, passando de 1,50, né? Enquanto que uma venda aqui no 1,45, por exemplo, ó, a gente pode ter aqui um primeiro objetivo nesse meio desse retângulo, tá? No 1,28, por exemplo, ganhando quase 12%, e alvo final aqui no 1,13, 1,12, ganhando aí 22%, né? Então, operar com gestão. A Aeres, nesse momento, é o que dá para fazer. Em relação à Oi, né? A Oi BR3, a gente pode ver aqui que o papel já opera há bastante tempo, né? Nessa região de fundo, fez aqui no início do ano, né, um belíssimo movimento que muita gente, né, compradores de fundo, né, que procuram fundos para comprar papéis baratos, né? Finalmente o papel deu aqui algum sinal de vida, até mais do que duplicou de valor, saiu aí da casa do R$1 para R$2,50 e já voltou para essa região de R$1. E nesse mês de abril em especial se movimentou muito pouco, né? Inclusive nos últimos dias aqui a gente pode ver aqui movimentos muito tímidos em cima das médias que se cruzam todo instante. Eu, como grafista, não gosto de fazer operações aqui em ativos em que as médias se cruzam todo instante. Isso mostra dúvida, né, em relação ao curto prazo do papel. A ver, então, o que vai acontecer. Última pergunta também, a turma está perguntando, pedindo aqui a todo momento Braskem de novo, Braskem, e Banco Pan. Tem alguém perguntando de Banco Pan, Valério Cassiano. O que você está achando de Banco Pan e também, claro, de Braskem? Beleza, vamos lá então. Braskem, né? Você mesmo estava comentando antes do intervalo que teve uma queda muito acentuada nos últimos anos, né? Que beira aí os 57%, 60% de depreciação no papel. Mas hoje, né, com essa notícia que saiu, né, o papel fechou subindo quase 5%, né? 4,97%, a maior alta do Ibovespa, inclusive. E ainda assim, mesmo com essa recuperação de Braskem, a gente pode ver aqui que respeitou as médias, né, como resistência, como teto, como topo de patamar gráfico. Inclusive médias essas que estão muito próximas dessa margem inferior desse canalzão de baixa do ano passado, né? Então, assim, esse suporte quando rompido vira resistência, bateu aqui e caiu, aqui ficou enrolado nessa região, flertando com esse patamar, e agora, né, mesmo com esse solavanco de hoje, respeitou essa região de resistência e de médias móveis também, já deixando essa sombra para cima. O que isso mostra, né? O papel abriu, subiu, mas no finalzinho do pregão as vendas começaram a se incrementar e o papel devolveu parte dos ganhos, né? Então, não me sinto confortável em operar Braskem na compra, tá? Para mim, Braskem ainda segue tendo viés de baixa, inclusive perdendo aí os 18,30, 18,25. Eu renovo call de venda para Braskem. Perfeito. Então, Banco Pan. Vamos. Quase que eu me esqueço. Vamos lá. Banco Pan, depois desculpa, Carlos. Ranking rapidinho, manda ver. Vamos lá. Banco Pan seguia com tendência de baixo, o papel de novembro até o início desse mês de abril. O papel rompe esse canal de baixa, as médias já se cruzaram também logo na virada do mês anterior para o mês atual, e o papel começa a fazer aqui fundos ascendentes, né, com mínimas cada vez mais altas, as médias se cruzaram, e o principal, né, para quem gosta do price action, a ação do preço, e dá importância às ordens de compra e de venda, olha só, o volume comprador começou a chamar atenção desde o meio de fevereiro, dando um sinal de que os compradores estavam mais otimistas com o papel. Não à toa, o papel saiu do canal, fez um fundo mais alto, fundo em cima da resistência rompida anteriormente, e agora, Banco Pan, do meu ponto de vista, tem um ponto de compra muito interessante nos 5,10 para buscar primeiro 5,60, depois, quem sabe, 5,80 e para fechar lá nos 6,14 como último objetivo.
A ver, então, o que vai acontecer também com o Banco Pan, outra ação queridinha aqui do nosso público. Então, por hoje, infelizmente, é só porque nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Felipe Fradinho, nosso analista técnico, para o seu comentário sobre o andamento das bolsas hoje e no último período. Muito obrigado, Felipe, e com certeza voltaremos a falar logo mais sobre análise técnica. Muito boa tarde para você. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Sempre à disposição. Forte abraço e até terça-feira que vem. Até terça que vem. Então, um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias aqui no Closing da BMC. Te vejo daqui 2 minutinhos. Não saia daí. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Mais uma notícia vindo de Brasília, porque os juros sobre o capital próprio teriam entrado na mira do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o ministro, os juros sobre o capital próprio seriam utilizados por empresas para não pagar o imposto de renda da pessoa física. E, diante disso, Haddad pediu para a equipe econômica estudar caminhos para coibir aquilo que ele chamou de, abre aspas, abuso, fecha aspas, dos juros sobre o capital próprio. Uma medida que, de fato, poderia acabar de vez com os JPC, né, que é o acrônimo dos juros sobre capital próprio, para o governo seria fundamental esse tipo de medida para alavancar, alcançar, aliás, as elevadíssimas receitas que precisa o governo
governo federal para fazer funcionar de fato o arcabouço fiscal, para respeitar as novas regras das contas públicas. Haddad pretende elevar a arrecadação da União em 150 bilhões de reais ainda neste ano e ele já declarou que quer acabar com aquilo que ele definiu como, abre aspas, jabutis tributários, fecha aspas, ou seja, aquilo que ele considera privilégios que empresas e setores receberam ao longo dos últimos anos. A ver se então os juros sobre o capital próprio também vão entrar, né, nesta leva de novas cancelamento de desonerações, né, e se de fato será mais caro para as empresas distribuir proventos, porque lembramos que juros sobre o capital próprio tem benefício tributário, seja para as empresas, mas também para os acionistas que não pagam, porque são isentos de imposto de renda, não pagam nenhum tributo em cima deles. Agora, falando de internacional, mas também de Big Techs, hoje foi dia de divulgação de resultados da Alphabet e também da Microsoft. A Alphabet, que lembramos, é a controladora do Google. A Comissão Europeia, que lembramos é o braço executivo da União Europeia, aumentou o escrutínio sobre as atividades das Big Techs. A Comissão Europeia acrescentou Google, Alphabet, Facebook, Amazon, Twitter e também o TikTok na lista de empresas digitais que estão sob vigilância. O número então sobe para 19, das quais 17 são plataformas digitais. Junto a essas Big Techs tem também, por exemplo, a Zalando, a Booking, a Snapchat, a própria Wikipedia, né, o Google Play, entre outras, né. Agora, o anúncio foi feito pelo Thierry Breton, que é o comissário para o mercado interno e serviços da Comissão Europeia, e lançou um alerta para as Big Techs, o comissário europeu. Segundo ele, essas empresas vão ter que mudar de comportamento se quiserem continuar a operar na Europa. Essas empresas, lembramos, foram indicadas com base em sua base, em seu número de usuário que atinge, né, por cada uma, pelo menos 45 milhões de pessoas ativas todos os meses. Agora, a partir do dia 25 de agosto de 2023, essas 19 Big Techs terão que aderir ao Digital Service Act, né, o chamado DSA, que é o regulamento europeu sobre serviços digitais, que prevê obrigações de transparência e confiabilidade em relação aos mercados online, às redes sociais e também a plataformas de compartilhamento de conteúdo, além de reserva de viagens, lojas de aplicativos, entre outras. Agora, se as empresas violarem essas regras, vão ter que pagar multas de até 6% no volume de negócios anual e, em caso de reincidência, vai ser proibido operar no território europeu, porque a União Europeia pretende proteger os usuários, especialmente os menores de 18 anos, desses abusos potenciais dessas plataformas. A ver, então, o que vai acontecer. Lembrando que nessas regras da União Europeia também há algumas medidas que impõem a remoção de desinformação e de informações ilegais por parte de empresas de tecnologia. Agora, são 5 horas e 54 minutos nesse momento. Vamos ver o mercado como está, fechamento do mercado nesta terça-feira, mercado que fechou com um volume de negócios de 16 bilhões de reais, 16,30 bilhões de reais, e uma vez para caiu 0,70%. A gente viu até agora o volume de negociação, ou seja, as empresas com volume maior, né, tinha Itaú, tinha a Vale, a Petrobras, mas a pior ação do dia foi a MRV, perdeu 7,72%, o Grupo Soma perdeu 6,44% e a CVC perdeu 4,81%. A melhor ação do dia foi a Braskem, subiu 4,95%. A ação da Petroquímica, Grupo São Martinho subiu 2,69% e o BBDC4, ou seja, o Bradesco, subiu 2,24%. Então, esse é o quadro do mercado. O dólar também voltou a subir nesta terça-feira e se valorizou 0,47%, R$ 5,06 a valorização da moeda americana.
Gente, por hoje é só. Fiquem com a nossa programação aqui na BMC. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também são investidores. Lembrando a todos vocês que temos em breve, no dia 2 e 3 de maio, a Money Week 100 dias de governo, Money Week especial, para entender melhor o que está havendo em Brasília. Quais serão as medidas que o governo federal vai tomar e como isso poderia afetar os seus investimentos. Então, Money Week imperdível, é só se inscrever aqui no QR Code que vocês estão vendo aqui embaixo e poderão participar de forma gratuita e online da Money Week especial 100 dias de governo, evento imperdível. Então, vai lá, se inscreva porque vale muito a pena. E agora sim, muito obrigado a todos por sua participação. A gente se vê amanhã, sempre aqui na BMC para o nosso closing, a partir das 4 horas, para entender melhor o que está acontecendo no mercado e o que mexe no seu bolso também. Agora, fique com a nossa programação. Muito boa noite para vocês e até amanhã.